Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus pela vossa vida. Muito obrigado por estar conosco estudando, aprendendo sobre a palavra de Deus. E hoje vamos estudar, vamos aprender e vamos falar de um novo ensino que a Bíblia Sagrada tem para nos dar. E queremos ler o texto de 1 João, a carta de 1 João, no capítulo número 5, no versículo de número 16, parte B, que diz: há pecados para a morte, e por esse eu digo que não ore. Amém? Nós vamos falar hoje sobre o pecado para a morte, que é bem difícil você pegar um consenso, haver um pensamento de uma unidade, o que significa pecado para a morte. Mas antes de nós começar a estudar sobre este assunto tão sério, que o apóstolo João escreveu na sua epístola, eu gostaria de convidar os irmãos que ainda não são inscritos a se inscrever no nosso canal. Escreva aqui embaixo do vídeo, está escrito em vermelho, inscrever-se. Você clica e automaticamente já está inscrito, nos ajudando a propagar o ensino, para que este vídeo chegue mais e mais pessoas possível. Também compartilhando, enviando para muitos grupos, amigos, parentes, fazendo desta forma que o ensino chegue a muitas vidas. E também pedindo que você coloque um comentário. Você traga do seu pensamento o que você aprendeu, o que é o pecado para a morte. Escreva ali para nós entender o que você sabe ou o que você pensa. Talvez você tenha algo para nos dizer que nós não sabemos. Isso é importante, por isso venha também compartilhar esse vídeo, venha também deixar o seu comentário. Nós pedimos para que isso possa acrescentar muito mais a todos. Bem, o que é o pecado para a morte? Você pode pensar, será que eu já cometi o pecado para a morte? Não sei. Como eu posso saber se eu cometi o pecado para a morte? Veja, neste capítulo de 1 João, capítulo 5, na metade do capítulo 5, lá pelo versículo 13 em diante, o apóstolo João começa a trazer conselhos exortativos relativos ao pecado. E no versículo 16 e 17, ele começa a falar sobre o pecado para a morte, dizendo: se você vê alguma pessoa, algum irmão que está cometendo o pecado para a morte, ele diz: este eu digo que você não deve orar. João começa a exortar dizendo que não é para orar para aqueles que pecam no pecado para a morte. Mas nós precisamos saber o que é o pecado para a morte. Muitos teólogos católicos, evangélicos, presbiterianos, luteranos e demais outras denominações, a maioria tem um consenso do que é o pecado para a morte. E eles enumeraram 7 pecados, que é, eles acham, né, o orgulho, a ira, a inveja, a impureza, a glutonaria, a preguiça e a avareza. Na maioria desses teólogos, ele entende que estes 7 pecados são pecado para a morte. Não quer dizer que eles estejam corretos, certo? Por quê? Veja, imagine se você olhar e ver alguém que é orgulhoso, crente, irmãos, você vai dizer que ele está em pecado para a morte, não vai orar por ele? Ainda que seja um pecado, o orgulho é um pecado, a ira é um pecado, a glutonaria, a inveja, a avareza, a impureza, a preguiça. Mas não um pecado tão grave assim, eu não entendo, eu não compreendo biblicamente que este seja pecado para a morte. Na verdade, houve até uma freira católica de nome Santa Francisca Romana, que diz ela que teve uma revelação, que ela teve uma experiência, que quem cometesse pecado para a morte e confessasse para os padres, após a morte, passaria 7 anos no purgatório por cada pecado para a morte. Veja, esse é o pensamento que ela teve, mas diz ela, uma revelação relativa ao pecado para a morte. Mas biblicamente, a Bíblia mesmo, queridos irmãos, ela não ensina, ela não mostra, ela não revela o que é realmente o pecado para a morte. É provável que no período da igreja primitiva, os apóstolos João, eles entendiam que existiam alguns pecados que não haveria perdão, chamado pecado para a morte.
mas era um entendimento apostólico da igreja primitiva relativo a estes pecados. Mas a Bíblia não ensina assim. Ao contrário, na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo número 7, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Então veja, o sangue de Jesus nos purifica de todos. Ele não disse de alguns pecados, todos os nossos pecados. E a Bíblia ensina, pela boca do nosso Mestre Jesus, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o amado Espírito Santo. Este, biblicamente, irmão, não é um ensino de denominação, não é um ensino de um teólogo, é o ensino da Bíblia. A Bíblia diz que só existe um pecado, que não há perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os demais perdão existem pecados, os demais pecados existe perdão. O que a Bíblia ensina é que se nós confessar nosso pecado, que se nós nos arrepender dos nossos pecados, se nós abandonar, deixar de cometer os pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Então, biblicamente, irmão, você não encontra o que é o pecado para a morte. Você pode achar livros, ensinos, você pode achar pessoas que estão trazendo teses que acham o que é o pecado para a morte. Mas a Bíblia não ensina claramente. Então o que você precisa saber? Que o único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas os demais pecados, ainda que seja grave ou menos grave, há perdão. Então você precisa aprender sobre o pecado da morte, pecado para a morte, que a Bíblia mesmo, ela não explica, nenhum dos livros. A Bíblia mesmo, ela não esclarece o que é o pecado para a morte. Inclusive, penso que era um entendimento apostólico, não bíblico, relativo a isso. O que é certo é que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. E se você cometeu algum pecado, se você praticou algum pecado, arrependa-se dos teus pecados, confesse, abandone e receba perdão pelo sangue de Jesus. Seja restaurada a comunhão entre vós e o vosso Deus, porque Isaías diz que somente o pecado é que nos afasta de Deus, se afasta da comunhão com Deus. Mas João Batista, quando viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira todo pecado. Veja, todo pecado. Há esperança para o pecador, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E se você é um grande pecador, quero te dizer nesta tarde que o nosso Senhor Jesus é um grande Salvador. E o seu sangue há poder para nos libertar, purificar, justificar, santificar e nos apresentar a Deus, aleluia, como almas lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus. Eu quero orar por você, para que Deus lhe abençoe, que Deus nos esclareça e que você tenha uma íntima comunhão com o Senhor. Vamos orar junto? Aleluia. Pecado é algo grave, irmão. É sério. Entenda que Deus está falando através deste ensino, deste vídeo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo sangue que verteu naquela cruz, o sangue que nos dá salvação, purificação, que nos aproxima e que nos dá a viva esperança da eternidade. Eu peço que o sangue de Jesus venha sobre todos nós, sobre a tua igreja, sobre os que estão se arrependendo, confessando, aceitando a Jesus nesse momento, para que a igreja do Senhor cresça, multiplique e possa ter qualidade espiritual pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a todos e que a paz esteja convosco.